Gente, que é as paz, todo mundo bem? Passando aqui para deixar registrado aqui uma história, porque a gente está chegando na formatura da nossa academia ministerial desse ano de 2025 e eu queria passar algo assim em relação ao ano passado, a nossa formatura no ano 2024. A gente tem um culto, que é o culto de imposição de mãos, que ali as pessoas que estão formando, os novos ministros, para quem não sabe, nós temos a nossa AMOCS, que é a Academia Ministerial Caminho Santo, e a gente tem nossos ministros ali. No ano passado nós formamos 101 ministros, e eu era responsável ali pela escola, tanto o diploma sobre minha assinatura como diretor, e eu estava lá no passado e eu pensando, tinha um culto de imposição de mãos, e aí passou-se, né, sua esposa, minha esposa e eu, a gente foi impor as mãos sobre essas pessoas, para ali elas receberem algo do Espírito Santo, unção, que elas fossem confirmadas no chamado, o que Deus deu naquela direção, naquele culto de imposição de mãos. E eu fiquei um pouco preocupado, porque a MOCS ela começou ano passado, e eu fiz a MOCS ano passado, então, embora eu estivesse ali como diretor, na condição de diretor, eu também era aluno. Eu também fiz o ano inteiro a MOCS, eu fiz os 10 meses de AMOCS, e eu comecei a preocupar, eu comecei a questionar, falar, Senhor, mas eu vou impor a mão sobre as pessoas, mas eu não vou receber essa imposição de mãos, eu não vou receber daquela festa tão bonita. Eu fiquei com essas coisas na cabeça. E o certo é que na hora que começou o culto de imposição de mãos, na hora do louvor, eu vi, para quem não conhece nossa igreja, por exemplo, nós temos a bateria, de quem olha do lado esquerdo, o baixo do lado da bateria, e aí segue os backs, e do outro lado fica o violão, o teclado, a guitarra fica ali mais ou menos no meio. E eu estava ali louvando, naquele momento de louvor, Deus já começou a visitar nós ali naquele momento, e de repente eu vejo alguém com a roupa branca, um terno branco, descendo de onde estava o baixo, e ele começou a caminhar ali no nosso púlpito ali, e ele desceu, e ele foi até onde eu estava, e impôs a mão sobre a minha cabeça. E naquele momento eu não dei conta de ficar em pé, e ali eu quis cair, eu ia cair ali naquele momento ali, eu ia cair, provavelmente ia cair sentado nas cadeiras que eu estava em frente. Só que quando eu fui para cair, eu esbarrei na minha esposa, e quando eu esbarrei nela, ela estava de olho fechado louvando, aí eu voltei, não caí, me controlei, recuperei as forças, e depois continuou o culto, foi uma bênção, nós impomos as mãos sobre as pessoas, muitas pessoas ali receberam da parte de Deus, muitas pessoas se encheram da presença, da virtude, do poder que Deus derramou naquele lugar. E aí depois, eu conversando com minha esposa, eu contando o que tinha acontecido, e ela falou, mas não foi ninguém, porque por mais que eu estava de olho fechado, eu senti alguma pessoa chegando e impondo a mão em você. Eu pensei até que fosse o pastor, alguma coisa. E aí, irmãos, ali eu fiquei muito feliz, porque eu sei que embora fisicamente eu não tenha recebido imposição de mãos, mas naquela noite ali, Deus mandou alguém ali, algum ser, para impor a mão sobre mim, e eu fiquei muito contente, porque a preocupação que estava no meu coração, o desejo que estava no meu coração de receber, eu também recebi aquela noite. Então, está chegando a nossa nova aula, nosso novo culto de imposição de mãos, e eu sei que vai ser um tempo precioso. Eu sei que Deus vai fazer muitas coisas. E aí depois eu venho aqui e conto para vocês o que aconteceu. Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus em nome de Jesus.